Olá pessoal, dando rider para mais um vídeo. Hoje estou aqui para vos apresentar um eletrodoméstico que vai revolucionar a forma como vocês podem cozinhar e a forma como vocês podem organizar o vosso tempo durante a semana. É uma Air Fryer, foi-me enviada pela Prozis e hoje eu vou ser o cozinheiro de serviço. É a primeira vez que estou em contacto com uma Air Fryer, nunca na vida fiz nenhum cozinhado numa Air Fryer nem nada disso. Esta Air Fryer da Prozis vem com um manual bastante completo, a explicar todas as funcionalidades que a Air Fryer tem. Tem inclusive em português também e em muitos outros idiomas. E então, pelo que eu já estive aqui a dar uma vista de olhos muito rápida, porque antes de começar este vídeo eu precisava de saber se era preciso fazer algum tipo de limpeza ou alguma coisa, porque a ideia do vídeo de hoje é poder-vos mostrar como se faz um cozinhado na Air Fryer. E então, isto é extremamente simples. Tem aqui vários tipos de opções, mediante se vocês estão a cozinhar frango, carne de porco, bife, legumes, camarões ou outras coisas. Tem os programas já pré-definidos. É só abrir esta gaveta, colocar tudo aqui para dentro, fechar a gaveta, colocar a cozinhar e nada mais. Como nós sabemos hoje em dia, é extremamente importante a otimização do tempo. Todos nós trabalhamos, muitos de nós têm filhos, e então aquele tempo em que saímos do trabalho, buscar os filhos à escola, chegar a casa, roupas para lavar, dar banho às crianças, fazer o jantar e tudo, quando damos por elas são 11 horas da noite e parece que não se fez nada. Então, cada vez mais, na vida de todos nós, é extremamente importante termos ferramentas que nos permitam otimizar o nosso tempo. Aquilo que eu quero mostrar hoje é se realmente este eletrodoméstico é uma grande mais-valia para as famílias poderem otimizar o seu tempo durante a semana ou não. Uma vez que isto, conforme vos mostrei, teoricamente, vou testar daqui a pouco, é só colocar os alimentos ali, selecionar o tempo, selecionar a temperatura e os cozinhados ficam prontos. Não é preciso estar com frigideiras, com fritadeiras, com o forno, estar preocupado em virar e ver se já está cozinhado ou não. Quero ver e testar se realmente isto é uma boa mais-valia. O que é que nós temos aqui para cozinhar hoje? Hoje vou-me armar em cozinheiro e vou tentar fazer algo que eu não sei se vai correr bem. Como todos vocês sabem, é muito bonito ver receitas na internet e tentar fazer, mas se calhar as coisas não são tão simples. Fazer uma cópia de uma receita pode ser muito diferente, dependendo de pessoa para pessoa e da experiência que a pessoa tem em cozinhar. Eu tenho Air Fryer, comprei umas pernas de frango, comprei umas batatas pequeninas, já descascadas, que eu não vou estar aqui a descascar batatas, tenham paciência. Alho em pó, que é o que diz na receita, paprika, pimenta e azeite da Prozis. A grande vantagem deste azeite da Prozis é em spray e permite uma poupança muito maior na dosagem quando estamos a utilizar em relação àquelas garrafas tradicionais. Já aconteceu a todos nós virar uma quantidade maior de azeite do que aquilo que queríamos e por vezes há um desperdício desnecessário. O que é que eu vou fazer agora? Vou abrir isto tudo, vou meter num recipiente, vou pôr um bocado de alho, um bocado de paprika, um bocado de pimenta, um bocado de azeite, tudo lá para dentro, mexer isto tudo um bocado, meter aqui dentro, selecionar o frango, 200 graus, 20 minutos. Enquanto espero que os 20 minutos passem, vou lá embaixo à garagem, vou limpar o vidro da moto que está cheio de mosquitos e vamos ver se eu vou ser capaz de fazer duas coisas. Se isto vai ficar bem cozinhado, com uma aparência boa também, e se o sabor também vai ficar bom. São esses os desafios para o resto deste vídeo. Ora, fui buscar aqui um recipiente, nem sei se chega, acho que até me parece pequeno. Vamos experimentar. Ora, uma perna. Aí é muito pequeno isto. Tenho que ir buscar outro maior. Quem não sabe é como quem não vê. Aqui um recipiente à oma. 3 pernas de frango. E agora vamos abrir aqui as batatas também. As batatas eu nem sei se vão assim inteiras ou se as devo partir a meio. Sinceramente, vou pô-las assim inteiras. Não faço ideia. Ora, 2, 3, 4, 5, 7,
8. Chega. Ora, vamos lá então misturar todos aqui os condimentos. Ora, alho em pó, um bocado de paprika, espero que não seja mais, um bocadinho de pimenta e por fim o azeite da Prozis em spray. E agora vamos pegar nas nossas mãos, eu não tenho luvas, peço desculpa, e vamos envolver isto tudo muito bem, aqui no azeite, na paprika, no alho, para isto ficar aqui com algum sabor. Que eu, pelo que estive a ver na receita, acho que é esta paprika que lhe vai dar depois aquela coloração avermelhada quando estiver cozinhada. Ora, vou deixar isto aqui durante 10 minutos, mais ou menos, só para ganhar algum sabor. E voltamos já para colocar tudo isto aqui dentro da Air Fryer, programar a Air Fryer e vermos se realmente isto fica em condições. Entretanto, passaram cerca de 15 minutos, mais ou menos, para que o frango e as batatas possam absorver devidamente o tempero. E chegou agora a hora de colocar tudo isto que está aqui dentro da Air Fryer, selecionar frango 200 graus 20 minutos e vermos qual é o resultado final. Vamos então retirar a gaveta da Air Fryer, que está aqui. E vamos passar tudo o que está aqui para a Air Fryer. Aquilo que eu vi na internet foi que esta parte mais grossa da coxa deve ficar para o lado de fora. Porquê? Porque aparentemente esta parte de fora é aquela que tem o maior aquecimento. E se colocarmos ao contrário, corremos o risco desta parte mais fina da coxa ficar muito tostada e a outra parte ficar meia crua. Portanto, eu vou seguir aquilo que estive a ver. Acho que deve estar correto. Portanto, coloco aqui as 3 coxas viradas para fora, com a parte mais alta virada para fora, e as batatas vou espalhá-las por aqui, umas no meio, outras na ponta. Ora então, temos tudo aqui prontinho, pernas de frango, as batatas, o tempero já foi colocado, como vocês viram aí anteriormente, e agora a única coisa que temos que fazer é introduzir esta gaveta aqui dentro. Ouviram este barulho? Como a máquina já está ligada à corrente, a partir do momento em que introduzimos aqui a gaveta, ela dá aqui o sinal automaticamente que alguma coisa está aqui para ser cozinhada. Agora em seguida vou mostrar muito rapidamente como é que toda esta parte digital funciona. Vamos então ligar a máquina no botão do meio. Aqui temos estas luzes todas, aqui é para batatas fritas, aqui é para rissóis e croquetes congelados, este aqui terceiro é do frango, camarões, legumes congelados, bife com osso, bife sem osso e carne de porco. Portanto, eu vou aqui a este primeiro botão, batatas fritas não, tá, frango, está aqui a pescar o frango, a terceira. E ele, por definição, coloca 180 graus durante 15 minutos. Esta receita que eu vi diz para ir à temperatura, em vez de 180, 185, 90, 95, colocar a 200 graus durante 20 minutos. 19, 20. 200 graus durante 20 minutos. Ele agora há de fixar, ok? Portanto, selecionei o frango, 200 graus e 20 minutos. Está feito. Agora vou só clicar neste botão aqui do meio para ele começar a andar. Pronto. Está aqui o sinal da ventoinha e está aqui o sinal de forno. Agora vou deixar isto aqui a andar e vamos ver como é que vai ficar o resultado final. Pessoal, entretanto faltam 7 minutos para terminar o tempo, dos 20, e então uma das coisas que eu sinto é que não há qualquer tipo de cheiro aqui em casa, o que é bastante bom. Uma das coisas que eu vi em alguns vídeos de pessoas a cozinhar na Air Fryer é que paravam a meio do tempo, retiravam a gaveta, viravam ao contrário, neste caso as coxas de frango, a parte que está para baixo virar para cima, ou seja, para ela ficar toda uniformemente cozinhada. Mas no teste que eu estou a fazer hoje, a ideia é precisamente o sentido prático da coisa, é colocar a cozinhar, não mexer em mais nada, nestes 20 minutos e fazer uma coisa qualquer e só vir aqui ver como é que está cozinhado no final do tempo. Dicas para vocês usarem o vosso tempo enquanto cozinham. Vou-vos dar 2 dicas. Primeira, irem ao site da Prozis ver esta máquina e o azeite que eu vos mostrei, e se eventualmente estiverem interessados podem utilizar o código GOLDWING para 10% de desconto
nas vossas compras. Outra coisa que podem fazer é abrir o YouTube no telemóvel. Acho que há aí um canal que tem conteúdo de bastante qualidade, chama-se Dando Rider, e então, pá, ele até faz uns vídeos mais ou menos. Vão lá ver o conteúdo que ele tem. Se gostarem, façam like nos vídeos que virem e subscrevam o canal. Pessoal, acabou exatamente agora o tempo de cozinhar. Vamos ver como é que isto ficou. Estão expectantes? Também eu. Deixem-me posicionar aqui a câmera. Bom aspecto. Vamos lá ver. Olhem o que é que nós temos aqui. O frango rosadinho. As batatas também parecem-me estar devidamente cozinhadas. Vamos tirar isto tudo daqui e pôr aqui neste prato. Pessoal, olhem como é que ficou. Olhem a cor das batatas e a cor do frango. Agora vou abrir aqui, por exemplo, esta coxa ao meio para vos mostrar se ela está devidamente... Brutal! Super bem cozinhado. Podem ver, está completamente a ferver. E as batatas, vou partir também aqui ao meio. Também parecem estar devidamente cozinhadas. Ora, vamos lá então provar, a ver se isto está realmente bom. Vou pôr aqui um bocadinho de água. Água não, a água, isto é tipo sumo de limão. Já falei em vídeos anteriores, estas saquetas da H2O, da Prozis, misturarem 1,5 litro de água, para não se ver assim água sem saber a nada. Eles têm sabores, esta é com sabor a limão, tem com sabor a laranja, frutos tropicais, etc. Pá, a mim sabe melhor ter algum sabor do que ver assim água simples. Vou então provar para vos dar a minha opinião sobre o sabor disto. Tá, muito bom. Sente-se o sabor do tempero e a batata. A batata devia ter aberto ao meio, longitudinalmente, e abri-las a meio. Parece-me que estes 20 minutos, ou seja, estão tipo a 90%. Se tivessem mais um bocado, não fazia mal. Aconselho-vos a, mesmo que sejam batatas pequeninas, assim como esta, estão a ver que foi tudo batatas está quente, mas precisavam de mais um bocadinho, tipo mais 5 minutos. Se abrirem a batata ao meio, tenho a certeza que fica bastante melhor. Mas as coxas de frango, perfeitas. Se vocês olharem, está completamente, não está rosado, nem está avermelhado, está completamente cozinhado por dentro. Esta batata já está boa, a outra estava um bocadinho mais mal cozinhada. O que pode ter a ver é que eu pus batatas nas beiras e pus batatas no centro. Se calhar as duas do centro não ficaram tão bem cozinhadas como as outras que ficaram mais na ponta, porque a air fryer cozinha melhor o que está mais na parte exterior, e foi por esse motivo também que eu coloquei a parte mais alta da coxa virada para o lado de fora. Isto foi o que eu li na internet. E nas coxas de frango funcionou perfeitamente. Nas batatas suspeito que possa ter sido o facto das que ficaram no meio não ficaram tão bem cozinhadas, mas esta aqui nota-se que está boa. E está. Ora bem, pessoal, vocês não precisam estar aqui até ao fim a ver-me comer. Esta máquina air fryer da Prozis está mais do que aprovadíssima. As coxas estão perfeitamente cozinhadas, as batatas também. Já verifiquei aqui que há duas apenas que precisavam de mais, se calhar 3 ou 5 minutos, mas todas as outras estão bem cozinhadas. Eu suspeito que das próximas vezes as que colocar no meio, faço um corte na batata ao meio e as coloco no meio, mas abertas, para elas cozinharem melhor. De resto, pá, espetacular. Mesmo a nível de limpeza, já falei que o cheiro é zero, não deita cheiro nenhum, e a nível de limpeza a única coisa que eu tenho que limpar é isto. Vou ter que perceber se pode limpar simplesmente com água e um bocado de féri, ou isso, que é uma limpeza básica e simples, ou se há algum tipo de limpeza específica para isto, mas eu acredito que seja igual como se lava um prato ou uma frigideira, outra coisa qualquer. Pá, acho que isto pode trazer uma grande mais-valia para a casa de qualquer pessoa, a nível de poupança de tempo, ocupa pouco espaço também. Vocês sabem também que os fornos
é algo que consome muita eletricidade. Isto aqui é uma tomada normal, gasta muito menos eletricidade do que um forno e, portanto, acho que tem todas as condições para ser um produto de sucesso para qualquer pessoa. Sejam pessoas que vivam sozinhas, sejam famílias, porque eu coloquei 3 coixas, mas podia ter colocado 5 ou 6 aqui e mais batatas. Podia encher esta gaveta quase até cima. Tem ali um indicador de máximo, mas dava para fazer comida para 4 pessoas perfeitamente. Então, pronto, ficamos assim. Espero que tenham gostado do vídeo. Comentem aí qual é a vossa opinião em relação à praticidade deste eletrodoméstico e se gostaram deste resultado final. Um abraço e até à próxima.